Boa noite aí, quem tá chegando. Vamos iniciar pelo mini índice. Vou estar olhando também os estudos que foram feitos no fim de semana. Então, vou estar revendo aí tudo que foi anotado, atualizar o estudo do IBOV, mini índice. Vamos começar pelo mini índice. Espera aí que tem muito gráfico do mini índice aberto. Deixa eu pegar um que já está aberto aqui. Tô com- Pronto. Tem um limite da quantidade de gráfico que consegue abrir do mesmo ativo. Espera aí que tem mais gente chegando. Tássio, que eu não tô conseguindo aceitar. Ah, agora foi, Tássio. Tá me ouvindo aí, Tássio? Sim, Opa, rapaz, eu tava tentando te aceitar, ficava admitindo e nada de entrar. Ah, show de bola. Eu vou beleza. começar agora também, então tá tranquilo. Qualquer coisa pode ir mandando no chat aí que eu tô de olho. Conforme for chegando também eu vou aceitando. A gravação já foi iniciada. Vou atualizar o estudo do mini índice. Mini índice vem testando uma região importante. Comentei com vocês que esse ponto aqui de resistência era um ponto muito forte, né? E tinha divergência de baixa. Rapidamente veio essa queda forte. Perdeu as médias, agora já bateu alguns alvos de queda. No Intra 60, olha onde que ele cravou hoje e não caiu. Fez um papa stop aqui nesse candle. Repara que ele deixou esse candle tipo um martelo invertido em cima da 400 e logo em seguida ele veio um pouco abaixo desse ponto. Se alguém comprou aqui ó, e botou o stop, por exemplo, no 136.900, um pouquinho abaixo, ele só veio um pouquinho para baixo para estopar o pessoal ó, e ó, pum, porrada para cima. Tinha várias confluências aqui mostrando que poderia segurar, então rápido veio um repique. Agora, o que eu vejo pro mini índice? Mini índice tem resistência agora em 138.600, 138.800, essa região aqui, até o 139. Depois somente aqui para cima, 139.500, 140, 140, depois aqui em cima, 140.600, 141 e 141.600. Essas são as próximas resistências. Azine, o que você acha? O único problema aqui é que esse diário está bem embolado. Repara que caiu, bateu alguns alvos, agora tem esse suporte imediato aí nessa região de 136.800 e logo acima dessa região de 138.600 já tem a média 9 no 138.800 também. Então vai ter dificuldade de passar esse ponto. O ideal amanhã é vir mais um candle aqui positivo e passar a fechar acima dessas médias. Aí o que acontece? Aí o mini índice vai passar a trabalhar dentro dessa região aqui, ó. Vai começar a ficar meio lateral, né? Uma região de briga aqui dentro. Então, muito cuidado por enquanto, a volatilidade segue bem alta e vamos ver se passa esses pontos. Comentei para vocês as resistências e agora vou mostrar os suportes mais curtos que tem aí também. O mais curto possível, se jogar no Intra 5, seria essa região aqui de 138.300, 137.900, 137.800. Esses são os pontos mais curtos do mini índice. Depois aqui embaixo, 137.600 e 136.800. Esses são os pontos mais curtos. 135.900 também tem um suporte importantíssimo. Ó. Além da média 200, tem uma confluência aqui para quem segue o TSRM. Ó. Ficar esperto aí. O IBOV sempre olhando junto do mini índice. Repare que hoje bateu um alvo. Olha aqui, a resistência aqui atrás, 136.100. Onde que bateu? Cravou 136.100. Antiga resistência, virou suporte. Vamos puxar um pouco mais de trás. Ó, essa região aqui, ó, resistência, 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 suporte. Olha como que era uma região de briga. Tanto aqui, na verdade, aqui em cima também, ó, resistência, resistência. Então, foram pontos que já tiveram muita briga. Não deu outra, bateu aí e entrou força compradora. Agora, o IBOV, o ideal é passar esse 137
e 800, ó, começar a voltar, na verdade, voltar para cima dessas médias, né? E começar a talvez ficar lateral para tentar depois romper esse topo anterior. Por quê? Se ele rompe esse topo aqui igual ele rompeu, na verdade ele rompeu, ó, 140 e 200. Ele rompeu e voltou. Por quê? Olha aqui quem estava aqui, ó. Divergência de baixa e só o ABV que estava normal. Mas já mostrava que poderia dar falso rompimento. No IBOV, as resistências mais curtas agora, acima do 137.800 vai ter 138, 138.400, 138, 139.100, depois aqui para cima em 139.800, 140.300 que é o topo histórico. No Intra 15 também, ó, tem umas resistências aí mais curtas, até 138.100, mas acima do 137.800 já começa a melhorar. Suporte mais curto está aqui, ó, 137.200, 137, 136.700, depois aqui embaixo no 136.100. Esses são os pontos mais curtos e essa região aqui importantíssima, que é o 134.900. Esse ponto aqui, ó, se amanhã vir não passar esses pontos, vir para alta e cair, ele pode ativar um topo duplo também. Então por isso que está numa região de forte briga, ó, pode formar um topo duplo. Para onde ativa? Somente se perder aqui, ó, que é o 134.900. Então vamos ficar atento aí, tá? Por isso que eu sempre atualizo e coloco os pontos tanto para cima quanto para baixo, que a gente reage ao gráfico. Não tem como adivinhar, né? Saber o futuro, mas a gente tem noção de como reagir para onde romper. É... Deixa eu ver aqui. O dólar. O dólar também está numa loucura aqui, né? Região de briga muito forte mesmo. Deixa eu só ver se tem mais alguém aqui para aceitar. Se tiver alguma coisa, vocês podem ir mandando no chat, pessoal. Algum ativo para olhar. Pode ficar à vontade para perguntar também. Pode mandar aí no chat que depois eu vou estar olhando. Só vou olhar os estudos de fim de semana também, atualizar tudo. O dólar, ele vem preso numa região de briga. Ó. Tinha suporte aí em 5.674. Deixa eu ver o que foi falado aqui no fim de semana. Ó. Deixa eu pegar o estudo do fim de semana. Eu comentei, eu só vejo mais quedas perder o 5.742 e perdeu. Perdeu e veio pancada aí para baixo. Isso mesmo. Ó, entra 15. Onde que era esse 5.742? Vamos ver. Aqui, ó. Olha onde que eu comentei que viria mais quedas se perdesse. Tá aqui, ó, tudo anotado. Só vejo mais quedas se perder 5.742. Coloquei os alvos para cima, não rompeu, perdeu esse ponto e liberou para mais queda. Então, repare que esse ponto agora ó, era resistência, era suporte, virou resistência. Agora, o que eu vejo pro dólar? Um momento de forte briga, tem suporte imediato nesse 5.658, resistência 5.680. Vejo um repique acima desse 5.680, podendo buscar aqui essa região de 5.686, 5.692. Depois aqui em cima em 5.700, 5.714, por aqui, ó. Esses são os pontos mais curtos. Reparem que no Intra 15, nesse finalzinho do pregão, ele veio começando a formar uma pressão dentro de uma triangulação. Então, passando esses pontos aqui, ó, ele já começa a vir uma melhora. Ah, Vini, mas não passou. Não passou esse ponto, tem suporte 5.658, depois 5.645, 5.638. Esses são os suportes mais curtos. Abaixo, agora, abaixo desse ponto aqui, aí já começa a complicar. Aí já vai ter 5.600, depois 5.560 e pouco, 5.540 e pouco, são os próximos alvos aqui para baixo, tá? Mas por enquanto segue aí numa briga bem forte. Tem ainda divergência, né?
de alta, então ficar esperto. Possível agulhada também. Ah, mas por que possível agulhada? Quando o ativo fica de lado, as médias ficam de lado também, né? Então, para onde romper aí pode dar oportunidade, mas a briga está muito forte. Deixa eu ver aqui, vamos para os ativos agora. Pera aí. Ô Danilo, pode deixar que eu vou olhar a Kepler, tá? Só vou começar com a lista dos ativos de fim de semana aqui. Em seguida eu já olho. Ó, Petro 4 eu comentei com vocês no fim de semana que teria mais quedas se perdesse esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é porque pagou dividendos, né? Aí acabou que já abriu abaixo. Não teve o que fazer não aqui, na verdade. E já bateu num ponto, ó, de alvo. Além de quem segue o TSRM aí sabe do que eu tô falando. Agora deixou um martelo aí, normal, um repique, mas os alvos são bem curtos. Então não vou anotar, porque o alvo realmente teria que passar o 30 e 31 e já teria alvo em 30 e 43. O stop não valeria a pena. Risco alto, alvos bem curtos, região de confluência de resistência aí nesse 30 e 40 e pouco, tá? Fica esperto aí. Então aqui não teve nada a fazer. Deixa eu só puxar esse. Um monte de coisa aberta aqui no, na segunda tela. Outro foi BBDC4. BBDC4. Vou acompanhar de perto, mas aqui eu anotei para acompanhar de perto se perdesse esse ponto aqui, ó. Não perdeu, segue forte. Só ficar atento em BBDC4 que tem divergência de baixa. OBV não, mas tem algumas divergências aí que podemos ficar ligados. Mas continua muito forte, ó. Bem forte mesmo. Nada a fazer por enquanto. Itaúsa. Aqui também tá. Olha, como a gente sabe se o ativo acompanha o Ibov, tem alguns ativos. Teve uma consultoria que me perguntaram isso. É só de você abrir o gráfico do Ibov e abrir o do ativo e comparar. Olha isso. Subindo, olha o movimento que está fazendo aqui, ó. Agora olha o gráfico do Ibov. Nem parece que muda o gráfico direito. Tá vendo? Agora, tem um possível topo duplo também se perder esse 10,75. Ponto importante aí. Perdendo 10,90, já chegou a perder, já ativou aqui, ó. Continua válido, tá? Só que esse 10,70, até o 10,70 tem suporte forte. Agora, perdendo aí, a coisa complica. Semanal deixou, fechou fora, fechou dentro, com sombra superior. Várias confluências, tá? Ficar esperto aí se perder amanhã esse 10,88, mas melhor ainda se perder o 10,70, que aí tem espaço aqui para baixo. Mas ativou e continua válido. Outro ativo que foi falado, Magazine Luiza. Magazine Luiza foi falado, acompanhar de perto momentos de forte briga. E passou a resistência, tá? Passou a resistência, segue muito bem. Agora bateu a alvo, 10, 20 e pouco tinha alvo. Agora vai ter 10, 60 e pouco depois aqui para cima. O gráfico semanal tá bem bonito, tá? De Magazine Luiza. Mensal a 9 que tava segurando começou a virar para cima, liberando. Mensal tem espaço até 11,17, 11,90 e pouco. Ele lembra até um Okoi aqui, ó. Está mais para uma triangulação. Ó, se pegar daqui de baixo, deixa eu ver. É uma triangulação, pode puxar daqui também. Rompeu. O ideal agora seria um pullbackzinho. Aí seria lindo, hein? Faz um pullback, volta aqui nessa região. De repente vale até em recuo. Pegar aqui por perto. Suporte fica curtinho.
Show de bola. Nessa região aí de 9,60 e pouco, 9,70 e pouco. Agora já foi. Outro ativo que eu tô de olho, que eu anotei, foi o IBR4. Continua válido, tá? Deixar bem perto aí, deixa eu reforçar essa anotação. Vamos focar na boa da boa. É um ativo de baixa liquidez, lembrar disso, hein? Lembrar disso, que é um ativo de baixa liquidez, mas passando esse 8,70, vem acumulando bem aí. Suporte mais curto 7,70 e pouco. Dá para usar aqui, ó, 8,20, mas altíssimo risco, tá? É um ativo de baixa liquidez, lembrando disso. Essa, tá? Essa é braba, tá? Até falo que é de baixa liquidez, para, por exemplo, se entrar, abrir o book, entrar mais leve, ficar esperto, que aqui é teste pro coração mesmo. Mas o gráfico dando condição, de repente a gente reage e entra leve. Ah, realmente, tá? Só de olhar esses monte de pavio, dá até medo. Outro ativo que foi falado no fim de semana foi. Cadê? Peman. Peman continua bem, ativou já, passou o 2,25, ativado, tem alvo 2,30 e pouco, inclusive foi bem próximo hoje. E é um ativo que segue muito bem, tá? O semanal formou suporte acima dos R$ 2, pode estar. Só tem um detalhe aí, o mensal até o 2,39, mas que pode estar ajustando, ó, segurou no mês retrasado, mas vencendo isso daí também vai ter muito espaço. Ficar bem esperto aí nesse ativo. Bolling fechou, agulhando para cima, várias confluências aí mostrando que vem mais alta. Então, já te. Semanal, vamos ver, hein? Quando ficar na dúvida se é bandeira, a gente sempre pega esse tamanho aqui, ó, do mastro e compara, porque senão começa a ficar muito longo, tá vendo? O ideal seria ser um pouco mais curto, mas se for, tá mais para uma flâmula, tá vendo? Mas a ideia é a mesma, né? De qualquer forma. A ideia é a mesma. Mas dá para considerar assim, tá? Mas fica mais bonito uma flâmula aqui. Se a gente reparar, olha como que as mínimas aqui vêm sendo cada vez mais alta, vem respeitando cada vez mais alto e as máximas cada vez mais baixo. Vai gerando uma pressão aqui dentro que uma hora ele tem que explodir para um lado. Então, como já vem, virou para tendência de alta, deu aquele nosso ponto de entrada, que foi o primeiro ponto aqui, passando o 1,14. Foi lindo, lindo ponto. Agulhada, várias confluências. Fundo duplo que ativou no semanal. Olha esse fundo duplo. Fez o fundo, fez a resistência. Repara que esse ponto aqui, ó, onde ativou o fundo duplo, 1,91. Olha aqui, ó, ele voltou no 1,90 e pouco, onde era resistência. Ó, resistência, resistência, virou suporte. Agora a 9 chegando, pode estar tomando um novo fôlego aí para vir mais alta. E detalhe, acima daqueles primeiros pontos que eu falei ali, depois vai ter 2,50 e pouco, 2,70 e pouco, e depois somente aqui para cima, ó, 2,80 e pouco, R$ 3. Vamos ver, 3,20 e pouco, tem mais espaço, tá? O único receio é essa 21 do mensal, mas que com muito volume, o OBV já nas alturas assim pode ser que passe a virar para cima depois. Então vamos ficar atento aí, lembrando que já ativou. Show? Se tiver alguma dúvida pode falar, tá? Deixa eu ver o próximo. Próximo ativo. Ah, essa daqui não vão tirar de perto não, tá? Não vão tirar de perto não, que pera aí que eu abri em algum lugar azul aqui.
já estava traçado. Azul, ativo que vem de uma forte queda. As divergências gritando para cima. Divergência de alta. Ó, só o ABV que está mais fiel aqui, mas já mostrando força. Tem essas médias ainda maltratando nessa média 9, por exemplo, que está no 101. Eu até coloquei um ponto já acima desse 102, já começa a melhorar, tá? Só que tem alvo curto. 1,11, 1,10, até botei um pouco abaixo. Já tem uma média importante que serve como alvo 1. Depois, por isso que eu já botei acima do 102, que já fica acima aqui também. Da 9 e da 200. Depois vai ter aqui para cima 1,15, 1,20 e pouco, 1,30 e pouco. Ó, depois 1,40 e pouco, 1,50 e pouco. E bom espaço. É um ativo aí que tá se formar a fundo por aí, virar a tendência. De repente, eu venho falando, de repente vale até para longo prazo. Então, já fiz uma anotação aqui para estar mandando para vocês. Vou estar mandando ali, atualizando a lista. Passando 102, já deixei os alvos anotados, suporte anotado, tudo detalhado. Outro ativo que foi falado foi Cogna. Cogna passou também R$ 3, 2,95 foi falado também. Foi falado aqui passando esse 2,86. Mas cautela, pessoal, que essa região de 306, 307, 319 tem resistência forte. É um ativo que vem na alta bem forte, né? Lembrando que esse ativo foi alertado também lá atrás. Aqui atrás, ó. Aqui e aqui. Duas caixinhas que foram feitas. Agora ficar esperto, que é um ativo que esticou muito, tá? Mas segue forte. E o estudo continua válido, lembrando que já ativou. Outro ativo foi DIR3. DIR3 foi alertado passando 4101. Ó, passando 41 segue vazio gráfico. Cautela, pois tem divergência de baixo, mas segue vazio gráfico. Passou já, ó, e tá indo embora. Qual alvo, Vini? Vamos ver junto. 42,90 e pouco. Isso é mais conservador ainda. É 42,70 e pouco, depois 44. São os próximos alvos aí de Tier 3. Lembrando que tem um cautela, OBV não, mas IFR, por exemplo, que estava com uma leve divergência, ó, já está começando a virar para cima aqui e normalizar tudo. Por isso que eu falo. Então, na dúvida, divergência, lembre que tem o ponto de ativação, ou um ou o outro tende a corrigir. Preço do ativo e o indicador tende a ser um espelho um para o outro. Então, ou um ou outro tem que corrigir, ou o preço ou o indicador. Então, já foi aqui. Deixa eu anotar aqui. TOTS foi alertado, pessoal, para correção. Ó. Tá aqui, ó. Dá para mostrar aqui na sala. Na sala fica melhor que tenha data. Aqui, ó. TOTS, vejo correção perdendo 42,20. Alvo, tudo anotado aqui. Ó. Já bateu alguns alvos, inclusive. Alvo 1, 2, 3, 4. Ó, 3 alvos cravados, tá? 3 alvos, ó. Até aqui já cravou. Maravilha, hein? Coisa linda, linda. Perdendo aqui, ó. 3%. Outro ativo falado foi JHSF. Também segue bem. Tá faltando volume, faltando força. Mas passou 5,41. Agora vamos em busca dos próximos alvos. Lembrando que esse ativo foi falado aqui para baixo. Fez um fundo duplo lindo aqui, ó. Semanal. Lindo, lindo, lindo. Ó, alvo aqui pra cima agora, tá? 5,90 e pouco, R$ 6, 6,30 e pouco.
São os próximos alvos. Importante manter acima dos 5,19. E detalhe, ficar esperto que tem divergência de baixa. Então sempre ficar ligado nisso também. Deixa eu até colocar um alerta nela aqui. Outro ativo que foi falado. Opa! Falaram na sala, já estava alertado aqui também na sala do fim de semana para trazer para perto. Veja, mas eu preciso passar 3,83. Ó, já ativou, hein? Já ativou, hein? E passando R$ 4, olha, de livro, de livro. E foi isso mesmo que eu tinha anotado no fim de semana, tá? Famoso Cup Handle. Ah, Vini, mas já ativou porque eu falei desse ponto aqui para baixo, passando essa região por aqui. Mas o ideal mesmo para ativar é passar o ponto mais alto aqui. Aí sim, aí fica melhor ainda. Passando o exatamente R$ 4 para número redondo, 3,98 eu prefiro arredondar. Olha que coisa linda. Espaço para buscar 4,50 e pouco, alvo 1 semanal. O único detalhe aí é o mensal, mas tem espaço também. Espaço, ó. Repare que aqui 3,90 e pouco, 3,80 e pouco. Olha como essa região aqui tinha suporte, ó. Essa região que tinha suporte, agora ela virou resistência. Então passando aqui, é aqui para cima que vai voltar. Então segue muito bem. Vamos deixar bem perto. Vou até botar uma observação. Ativou. Anotado. Deixa eu ver se tem algum suporte mais curto ainda. Mais curto possível. 3,70. 3,85. 3,85 aqui o risco é alto, tá? Mas é válido? Sim, só que o risco é altíssimo. Eu usaria pelo menos aqui, ó, 3,69. Pronto, anotado. Perfeito, perfeito. Outro ativo que segue muito bem, pessoal, e já foi alertado, foi Pine. Pine segue lindo, tá? Mas foi alertado aqui embaixo também. Ó, tá até com a triangulação aí ainda, onde foi alertado, ó. Triângulo simétrico, rompeu aqui, ó, 4,40 e pouco, 4,50 foi o ponto de ativação. Olha que porrada para cima. 18%. Depois foi alertado aqui também, ó. Esse 9,4 aqui. Mais 12. Agora, o que eu vejo acima do 5,31 segue válido. Vou reforçar a anotação também. O que você está vendo aí, Vini? Vamos olhar? Ah, tem divergência de baixo. Um ativo que está lateral, ele tende a ficar brigando aí mesmo. Agora, olha isso daqui, ó. Testando resistência. Fundos ascendentes. Média 21 apoiando aqui. Possível ponto contínuo, passando. Acima desse ponto tem espaço? Aí a gente tem que ver, que é o que a gente gosta, espaço gráfico. Acima desse ponto, ele vai ter aqui, ó, 5,42, depois 5,60 e pouco, 5,80 e pouco, 5,90 e pouco, R$ 6. Depois 6,17 e região de 7, 7,40 e pouco, 7,60 e pouco. Beleza? Esse é o topo histórico, tá? Segue anotado também. Outro ativo que foi anotado, Profarma.
Profarma segue lateral, tem divergência de baixa. Aqui teria que passar o 8,76. É válido ainda. A briga tá aqui, ó, entre 8,76 e 8,20. Esse ponto aqui, se perder, também complica. Ativa um topo duplo. Tá vendo? Acima desse ponto aí, do 8,76, vai ter alvo R$ 9,908. Depois, região de R$ 10, 10,70 e pouco. Mais espaço gráfico, tá? Continua válido também. Só não pode perder esse 8,20. Outro que foi anotado foi Bion, mas eu vi que tava perdendo suporte. Perdeu o suporte mais curto, nada a fazer por enquanto. Bion tava lindo esse semanal e mensal. Olha o mensal, coisa linda, espaço gráfico acima dessa região. Podemos manter por perto, mas por enquanto precisa ajustar. Gafisa, Gafisa também sigo deixando bem perto, tá? Tem algumas médias ainda segurando. Não fechou legal hoje. O ideal teria sido fechar acima desse 1,26, pelo menos 1,30. E precisa ajustar. Vem brigando, tem divergência de alta ainda. É um ativo, ó, que ele tá brigando dentro dessa região aqui. Então, enquanto ele tiver até 1,40, tem resistência forte com confluência. E no 1,19 tem também suporte. 1,19, 1,18, suporte muito forte. Então, para onde romper aí pode dar oportunidade. Vou manter a anotação. Outro ativo último da lista, RPMG. Ativo de baixíssima liquidez, complicado de operar, mas ainda estou de olho nessa triangulação. Ó. Custa nada deixar perto, tá? Puxar melhor aqui. Ó, triângulo simétrico, tá? Acima dessa região aqui já começa a melhorar. Formando suporte por aqui, então fica melhor ainda. Vou reforçar também, lembrando que é um ativo de baixa liquidez. Deixa eu dar uma olhada agora nos ativos que vocês falaram. Se tiver mais, pode mandar, tá? Kepler. Kepler semanal tá feio. Diário tem um 9,4 aqui, passando esse. Arredondar para 8,30, 8,31. Passando o 8,31 por aí, pode vir 8,40 e pouco, 8,50 e pouco. O problema é que a alvo também tá curto, né? Suporte no R$ 8, o mais curto aí possível. Mas essa região de 8 e 7,90 e pouco ó, era resistência, virou suporte, tem média apoiando. Um que eu não gostei foi desse semanal, com essa 21 sim. Mas passando ali tem esses alvos curtos. O ideal mesmo seria depois, ó, acima desse 8,60. Aí sim tem R$ 9, 9,70 e pouco, 9,90 e pouco. Tem coisa melhor, tá? Mas podemos deixar perto. Acima do 8,25 já ativo 9,4 de compra. Deixa eu ver o intraday como que tá. Tranquilo. Aqui também. É 7,90 e pouco, R$ 8 tem suporte, tá? Exatamente. Vou deixar perto. Tem mais algum ativo para olhar aí, pessoal? Pode mandar. Liar, por enquanto nada a fazer. Já foi, já bateu vários alvos esse ativo. Inclusive o último foi aqui, ó, 6,30 e pouco. A Mar 3 que ativou e tá patinando aí, né? Hoje até fechou legalzinho. Precisa passar essa região de 1,52 agora para vir mais alto. Mas continua válido. Respeitou bem o suporte.
Por enquanto segue válido. Pomo 4 também, que ativou e tá indo embora. Pomo 4 alertei para vocês aqui, ó. Lindo ombro, cabeça, ombro invertido. O COI rompeu, voltou um pouco, fez pullback e agora segue muito bem. Já foi alertado. Tá aqui, ó. 25/5, ponto 4, possível ombro, cabeça, ombro invertido, se passar 7,40. Alvos: 7,50 e pouco, 7,90 e pouco. Tá indo. Já bateu o alvo 1. Deixa eu ver se tem mais algum. Gol que foi, né? Alertado semana passada. Passando esse 1,32, 1,38, foi embora. Ó. Já bateu alguns alvos. Fica esperto aí agora. Suporte mais curto de gol agora. Essa região aqui de 1,40, 1,38 e 1,19. A briga tá boa aí agora. Hein? Mas normal também dar uma respirada, que esticou muito aqui, ó. Essa pancada aqui ele subiu quase 30%. Outro ativo que foi alertado semana passada e não poderia deixar de falar foi esse daqui, né? FHR3. Ó, alertado passando aqui embaixo. 4,06, depois 4,20 e pouco. Ó, olha que pancada. 68%. Agora tem suporte imediato nesse 4,90, mas por enquanto nada a fazer. Tem que passar os 5,70 para vir mais alta. Suporte mais curto, 5,20. Mas por enquanto, cuidado, tá? Cuidado mesmo. Só aguardar. Acima dos 5,70 vem melhor para. Só que alvo a 5,88, 5,90 e pouco, R$ 6 e aqui para cima. Um ativo que bateu vários alvos, né? Mas não custa nada continuar acompanhando. IRB. IRB, se eu não me engano, eu coloquei algum alerta nela, mas não cheguei a anotar, não. Acima desses 50 e 15, chegou a passar? Não, ó, testou os 50 e 15. Acima desse ponto tem mais potencial, tá? Repara aqui, ó. 5,20 e pouco, 5,20, era suporte, virou resistência. Passando aí, vem 51, 51 50 e pouco e 53 e pouco. Isso mesmo. Continua muito bem. Suporte mais curto de IRB. Esse é o problema. Mais curto, 48 e 30, ou aqui nessa região de 49, 20 e pouco. Mas o risco aqui bem alto. Fica esperto aí. VIVT aqui já foi. Ponto ideal foi passando 27,80 ou passando esse 28,50. Aqui também é 28,35. Melhor ainda. O problema é que agora esticou, hein? Mas é um ativo que está em vazio gráfico, né? Vazio gráfico, deixando o candle com sombra superior, normal. Talvez ele voltar aqui nessa região de 28,70 e pouco, ele pode estar voltando para fazer um pullback para pegar mais fôlego para subir. Mas por enquanto, cautela, tá? Arredondaria aqui nessa região, onde tem mais torque, ó, e ainda tem a média 9. Voltando por aqui, tem uma região forte que pode segurar. Mas para vir mais alta tem que passar o 29,64 e segue vazio gráfico. Agora, por enquanto, cautela. O suporte mais curto no intraday está aqui no 28,80. Repara que rompeu o topo anterior e não teve força. Ficar esperto aí então. Divergência de baixa.
Mais algum ativo, pessoal? Se tiver mais algum, pode mandar, tá? Eles tinham falado. Pera aí. Fras 3. Lembrei que falaram na sala. Fras 3, o ideal foi passando aqui, ó. Fras 3 eu comentei vários pontos para compra nessa puxadona. E depois comentei que aqui já estava com divergência de baixa. E também ó, já estava bem saturado, subiu muito, deixando o candle de reversão. Mensal deixou engolfo, como fechou fora, fechou dentro. Abaixo do 25,90 agora ainda tem mais um espacinho para corrigir. Mas foi apenas repique por enquanto, tá? Nada a fazer por enquanto. Já bateu o alvo de repique. Suporte agora para quem pensa na compra ficou longe. Nada a fazer mesmo por enquanto. Mais algum, pessoal? Vou mandar lá na sala agora a lista dos ativos que continuam válidos e o que eu achei interessante também, que eu anotei. Foram poucos ativos, mas o foco é isso aí. O foco é boa da boa. Foi um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete ativos que continuam na lista. Então vamos ficar de olho aí amanhã. Foco na boa da boa. Beleza? Tamo junto, pessoal. Boa noite a todos. Fique com Deus e forte abraço.